Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que é um verdadeiro mistério, uma investigação sobre como o nosso cérebro aprende e, claro, o que acontece quando esse processo todo encontra algum obstáculo. É a história de um garoto e dos detetives que tentam desvendar os segredos da mente dele. Vamos nessa? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Imagina só, uma criança cheia de energia, que conversa, que interage, mas aí, na sala de aula, parece que tem uma barreira invisível. De onde será que vem essa dificuldade? É aqui que a nossa investigação realmente começa. Então vamos conhecer o nosso protagonista. A gente vai chamar ele de NBR. Ele é um menino de 9 anos, está no 4º ano do fundamental. Ele é o centro do nosso caso, uma criança que vai nos ajudar a entender as engrenagens, que são bem complexas, por trás do ato de aprender. Para resolver um mistério tão complexo assim, a gente precisa de um especialista, né? Quase um detetive do cérebro. E é exatamente aqui que entra em cena uma área da ciência que é fascinante. A nossa ferramenta de investigação é a neuropsicopedagogia. É uma ciência que basicamente junta 3 mundos. A neurociência, para a gente entender como o cérebro funciona, a psicologia, para sacar os processos mentais e emocionais, e a pedagogia, que cuida das práticas de ensino. Juntas, essas 3 áreas nos ajudam a mapear o que está acontecendo de verdade. E olha, essa frase da Edith Rubinstein define perfeitamente o espírito da coisa. O profissional não está ali para julgar, mas para ser um detetive mesmo, seguir as pistas, por menores que pareçam, e montar o quebra-cabeça da dificuldade de aprendizagem. Bom, como em toda boa investigação, o primeiro passo é coletar as evidências. E nesse caso, as pistas vêm de várias áreas diferentes da vida e do desenvolvimento do NBR. A investigação se apoia em 4 pilares. Primeiro, as habilidades cognitivas, ou seja, como o cérebro dele processa as informações. Depois, as habilidades psicomotoras, que é a conexão entre mente e corpo. Aí vem o desempenho pedagógico, como ele se sai na escola, e um ponto crucial, o seu estado socioemocional. Vamos começar pelas habilidades cognitivas. Logo de cara, os primeiros resultados já dão uma pista importante. Dá uma olhada em como os resultados na tabela variam. Presente em um teste, mas intermediário em vários outros. Essa falta de um padrão, essa inconsistência, é a nossa primeira grande pista. Então, a primeira grande pista é essa. O desenvolvimento cognitivo do NBR não é uma linha reta. Algumas áreas estão mais desenvolvidas que outras. E mais, ele tem dificuldade em criar os próprios caminhos para resolver um problema. Ele acaba sempre dependendo de uma ajuda. Isso já indica uma certa insegurança no jeito dele de raciocinar. Agora, vamos para a próxima peça do quebra-cabeça, as habilidades psicomotoras. A tabela mostra que, olha só, quase tudo está certinho para a idade dele. Coordenação, equilíbrio, noção de espaço, tudo no estágio IB, que é o esperado. Mas presta atenção na última linha. E essa aqui é uma pista surpreendente. No meio de tantos pontos que estão super bem, surge uma lacuna bem específica, a orientação no tempo. O NBR não consegue organizar conceitos como dias da semana, meses do ano, as estações. Parece um detalhe pequeno, né? Mas numa investigação, nenhum detalhe pode ser ignorado. Ok, agora vamos para o campo de batalha, né? A escola. O teste de desempenho escolar nos dá um retrato bem claro do impacto de tudo isso na prática. Olha só os níveis. Inferior em escrita e em aritmética. A idade equivalente mostra um atraso de 1 a 2 anos nessas matérias. Mas o curioso é que a leitura está no nível esperado para a idade dele. O que isso nos diz é crucial. O problema não é uma coisa abstrata. Ele tem um impacto real no dia a dia. O desempenho escolar dele está muito abaixo do que se espera para a série, principalmente naquelas áreas que exigem mais organização e raciocínio lógico, como matemática e escrita. Certo, já temos as pistas lógicas, as físicas e as acadêmicas. Mas para resolver esse caso de verdade, a gente precisa ir mais fundo. Precisamos entender o que o NBR sente. Vamos entrar agora no núcleo emocional da questão. Durante uma atividade, pediram para o NBR montar uma cena de um momento em que ele sentiu dificuldade para aprender. E o que ele fez não foi recriar uma prova de matemática ou uma lição de casa. Ele montou o primeiro dia de aula dele, lá no 1º ano. E essas foram as palavras dele. Foi meu primeiro dia, eu não sabia de nada e foi difícil aprender. Nessa frase tão simples, o NBR nos entrega a chave emocional do caso todo. A raiz da dificuldade dele está conectada a essa memória antiga, de se sentir perdido, incapaz, bem no comecinho da sua jornada na escola.
Com todas as pistas na mesa, as cognitivas, as motoras, as acadêmicas e agora a emocional, nosso detetive finalmente pode juntar todas as peças e dar a solução para o mistério. E aqui está o quadro completo, não é uma coisa só. A gente tem um desenvolvimento cognitivo que não é uniforme, uma dificuldade pontual com o tempo, um atraso escolar bem claro e o que amarra tudo isso, um sentimento profundo de insegurança que começou lá atrás. Ele acabou criando um vínculo negativo com o ato de aprender. Então, o diagnóstico fica claro. A dificuldade do NBR não é preguiça, nem falta de inteligência. É uma teia complexa onde cada fio, o cognitivo, o pedagógico e o emocional, se reforça, criando uma verdadeira barreira para o aprendizado. O mistério, então, está resolvido. Mas olha, resolver o caso é só o começo. A parte mais importante do trabalho de um detetive da aprendizagem é traçar um plano para o futuro. É criar um mapa para ajudar o NBR a encontrar o caminho dele. E o plano de ação é bem claro e envolve todo mundo. A família precisa criar um ambiente de estudo que seja seguro e até divertido. A escola, por sua vez, tem que dar uma atenção mais individualizada e focar em motivá-lo. E o próprio NBR, claro, precisa de um acompanhamento profissional para reconstruir a autoconfiança e principalmente aprender como aprender de um jeito que funcione para ele. No fim das contas, o grande objetivo não é só melhorar as notas, é algo muito mais profundo. É devolver para o NBR a alegria, a curiosidade de descobrir coisas novas. É resgatar aquele prazer de aprender que ficou perdido em algum lugar do caminho. E a gente termina com uma reflexão. O caso do NBR mostra que, por trás de uma dificuldade escolar, muitas vezes não existe um problema de vontade, mas sim um conjunto de pistas que precisam ser investigadas. A questão que fica é: como nós podemos nos tornar detetives melhores para as crianças que estão ao nosso redor?